Ok, beleza. Fala rapaziada do YouTube, como é que vocês estão? Aqui está falando do Joca Oficial. E no vídeo de hoje, galera, tô aqui para mais um react de Analog Horror. E rapaziada, eu mas não vai ser do Analog Horror da Turma da Mônica. E gente, hoje é react de Chaves Analog Horror. Porque a- as consequências do Chaves que tinha acontecido. Então, rapaziada, só que eu coloquei minha câmera eu coloquei minha câmera desse aqui, a minha câmera daqui da tela, desse jeito. Porque às vezes quando eu olho na minha câmera do meu celular, de frente, aí eu consigo falar com vocês. É isso. Se vocês não são inscritos aqui no canal, já se inscrevam no meu canal e deixar o seu like e ative o sininho para não perder nenhuma das notificações do vídeo aqui no canal. E também não se esqueçam de me seguir no TikTok, do Edit, e também não se esqueçam de entrar no meu servidor, do Joga 69, lá no Discord, beleza? É isso, sem mais enrolação, vambora pro vídeo. E lembra, galera, antes de começar esse vídeo, muito obrigado pelos 800 inscritos aqui no canal, pelo apoio de vocês, muito obrigado, tá, rapaziada? Porque eu juro que eu vou melhorar as minhas metas e eu vou agradecer a todos vocês que estavam se inscrevendo no meu canal. Porque eu me lembrava muito de vocês que acompanham tanto. E é isso, vambora ver esse Analog Horror. Bora lá. Pera, deixa eu... Ó, uma vila que é mais antigo. Chaves acorda de um sonho muito bom. Ele sonhou que estava comendo um delicioso sanduíche de presunto. Ele se levanta e nota que o Kiko está no outro pátio. Ele está com 2 sanduíches de presunto nas mãos. Chaves pensa em pedir ao Kiko, porém ele já sabe a resposta. Chaves retorna triste para sua casa no número 8. Será mais um dia de fome e solidão, mas ele tem uma ideia. O Jaiminho sempre lhe dava algumas sobras da janta da noite anterior. Só que faz uns dias que ele não aparece mais para entregar as cartas. Entrando na casa dele, Chaves o encontra na cama sem vida. Jaiminho faleceu de velhice. E Chaves, na sua inocência, pensa que ele evitou a fadiga para sempre. Chaves olha as panelas, mas infelizmente só tem feijão estragado. Ele está magro, fraco e desnutrido. Sem forças, ele decide ir pro barril para descansar. Sua única esperança é o... Dia 1. Seu Madruga chega na vila cansado. Ele andou a cidade inteira. Conversou com donos de bares. Observou restaurantes e açougues. Até mesmo tentou apresentações e shows de rua. Só que mais uma vez, ele não conseguiu achar um emprego. Porém, o bico da semana passada garantiu o almoço de hoje. Seu Madruga não sabe o que vai fazer amanhã, mas o de hoje tá pago. Ele sente um cheiro ruim vindo do barril e lembra do Chaves. Faz um bom tempo que ele não aparece. A vila tá tão calma, nem parece que o Chaves mora aqui. Ele é um garoto travesso, mas tem um bom coração. Seu Madruga respira fundo e entra em casa. Seu Madruga manda a Chiquinha chamar o Chaves pro desjejum. Depois de um mês, ele finalmente conseguiu uma refeição pro Chaves. Ela faz bico, mas vai até o barril. Só que ao ver a cena, Chiquinha vomita na mesma hora. Seu Madruga vai ver o que tá acontecendo. Ele percebe que o fedor tá além do normal. É comum que ele não tome banho por... Nossa, velho, que isso? Mano, na moral, esse grito da Chiquinha, eu não me lembrava disso, não. Não me lembrava. Tá, bora ver então. Alguns dias, chegando mais perto, seu Madruga se depara com a triste notícia. O corpo de Chaves estava em processo de decomposição. O estado que ele se encontrava não dava para diferenciar as partes do corpo. A madeira do barril impediu o cheiro de se alastrar pelo pátio. A fome o deixou desnutrido e com a imunidade baixa. Quando Chaves entrou no barril para descansar, ele sentiu tanto cansaço que acabou dormindo, sem saber que aquele seria seu último dia. Seu corpo ficou lá por dias, abandonado e esquecido.
Todos passavam pelo barril e ignoravam o cheiro por simplesmente ser o Chaves. As pessoas que Chaves tanto amava não notaram que ele estava morrendo aos poucos. Seu Madruga cobre o barril com um lençol e lamenta por não ter se esforçado mais. A culpa o consumiu, mesmo ele sendo o único que conseguia alimentar o Chaves uma vez ou outra. Não foi suficiente. Seu Madruga fracassou. Por que ele não tentou mais? Por que ele não se esforçou mais? Ele sabia que tinha alguém que dependia apenas dele. O que mais dói é que Seu Madruga sabia que ele não iria sobreviver. Dola, você Meu pode me Deus ajudar a do colocar céu. o alarme pra amanhã às Mano, 7 horas? peraí. Eneo Pozo. Agora o bicho apareceu. E, rapaziada, do nada... Peraí. Porque o Seu Madruga fracassou que tentou alimentar o Chaves, mas o problema é que o Chaves não aguentava a fome dele, porque ninguém deu um alimento pro pobre coitado. Isso foi as consequências do Chaves em Chaves Analogia Horror. É isso que vamos descobrir. Dia 5. É um dia comum na vila e Seu Barriga aparece para cobrar o aluguel. Felizmente, ele não é recebido a pancadas pelo Chaves. Ele passa por todas as casas do cortiço e cada um dos inquilinos paga o aluguel com uma expressão vazia no rosto. Meu Deus! Com o dinheiro em mãos, ele apenas se despede contando as notas. Seu Barriga não reparou nos olhares. Ele ignora, pois a única coisa que importa é o aluguel. Ele passeia pela vila feliz por não ver o Chaves em lugar nenhum, até que enfim aquele moleque imundo sumiu da vila. Não, velho, para com... O que eu tô fazendo na minha vida? Porque apareceu a coisa bizarra, meio perturbador do Chaves que apareceu na tela. Cara, eu tenho pavor com essas bizarras. E finalmente, ele vem cobrar o aluguel do Seu Madruga, mas ao abrir a porta, Chiquinha olha pra ele chorando e o chamando de assassino. Seu Madruga aparece logo atrás, com muita raiva no olhar. Seu Barriga não entende nada, porém Seu Madruga diz a verdade. Por que a Chiquinha tá chorando? Chaves morreu dentro da vila, a mesma vila onde Seu Barriga é proprietário. Seu Barriga tenta ir embora, mas todos da vila começam a encará-lo com desgosto. Seu Barriga ignorou os pedidos de ajuda do Chaves. Ele nunca acionou a assistência social. Ele só se importava com as taxas que o Seu Madruga pagava para o Chaves continuar frequentando a vila. Seu Barriga é denunciado e levado pela polícia. Ele permitiu que um garoto morresse em sua propriedade. Agora ele terá que assumir as consequências da sua ganância. Dia 27. Patty chega na vila feliz da vida. Ela veio apenas para ver o Chaves. Ela até trouxe um presente. Mas que estranho. Ela não encontra ele em lugar nenhum. Ela procura por ele em todos os cantos, mas infelizmente não o encontra. Chiquinha tá voltando da mercearia com alguns remédios na sacola. Patty logo vai atrás dela para perguntar sobre, mas ao ouvir o nome Chaves, Chiquinha derruba os remédios no chão. Ela ajoelha com uma expressão vazia no rosto. Patty não entende nada e corre para chamar o Seu Madruga, mas ele não tá em casa. Quem sai para atender a Patty é a Dona Clotilde. Patty pede para ela cuidar da Chiquinha e pergunta onde foi parar o Chaves. Dona Clotilde, a fim de proteger a Patty, apenas diz que o Chaves se mudou para muito longe. Patty fica triste com a notícia. Ela gostava tanto do Chaves. Ela abaixa a cabeça e entrega um sanduíche de presunto que ela trouxe pro Chaves como presente. Patty diz para dar ao Chaves quando ele voltar. Dona Clotilde engole seco e abre um sorriso acolhedor, garantindo que vai entregar o presente. Patty vai embora sem saber da tragédia e nunca mais volta. Tadinha da Patty, ficou triste. O professor Girafales retorna às aulas. As férias acabaram e a escola precisa funcionar. Ele chega na classe e nota que alguns alunos faltaram. Os que faltaram foram o Nhonho, Kiko, Chiquinha e o Chaves. Girafales pergunta se algum aluno sabe sobre o que aconteceu. Patty fala com voz de choro que o Chaves se mudou para muito longe e que a Chiquinha estava estranha. O professor dá aula normalmente, mas continua intrigado com o que a Patty disse mais cedo. Enfim, ele decide ir à vila. Mas quando ele encontra a Dona Florinda, por um instante ele esquece o que precisava perguntar. Eles entram em casa e logo vem o Kiko encarando um sanduíche de presunto com os olhos fundos e inchados com lágrimas. Girafales então lembra o que veio fazer. Dona Florinda diz que Kiko não está bem e que vai levar ele ao médico.
Ele pergunta o porquê, mas Dona Florinda fica em silêncio. O professor então vai até a casa do seu Madruga, onde pela janela dá pra ver a Chiquinha. Ela estava no mesmo estado que o Kiko, porém bem pior. O professor Girafales orienta o seu Madruga para levá-la ao médico junto com o Kiko. Ele abre a porta e vai embora da vila. Mas no caminho ele nota que falta alguém. Alguém que ficava ao lado da escada. Ele para e observa, mas nada vem à mente. Seu Madruga aparece novamente e diz ao professor Girafales que o Chaves faleceu. O professor fica sem reação, mas o seu Madruga diz para ele parar de fingir, pois ele sabia bem que Chaves vivia faminto. E só ia para a escola, pois lá ele podia almoçar, mas a escola entrou em férias prolongadas. Foram quase 3 meses sem aulas, e infelizmente o Chaves não resistiu. O professor Girafales vai embora calado. Você quer criar um jogo, mas programar é muito difícil e frustrante? A Interaço em A transforma sua ideia em um jogo real em apenas segundos. Tudo agora é super simples com apenas um prompt. Um mundo 3D cheio de efeitos. Nossa, velho. Cara, que perturbador demais. Que perturbador demais. Cara, eu não aguento mais. Cara, pra que isso, velho? Eu não acredito que o Chaves vivia faminto, por isso que ele não comeu nada. Mas enfim, bora ver então. Seu Madruga acorda e levanta para fazer o café da manhã. Hoje é seu dia de folga, já que ele arrumou um bom emprego recentemente no almoxarifado. Ele prepara 2 ovos mexidos e 2 pães na chapa, a refeição predileta da família. Seu Madruga então separa uma porção e leva até o quarto da Chiquinha. Mas a Chiquinha se recusa a comer outra vez. Ela apenas encara seu pai com uma expressão vazia no rosto. Como de costume, ele deixa o café da manhã na cômoda e fecha a porta do quarto. Seu Madruga está sem opções. Ele não sabe mais o que fazer em relação a Chiquinha. Depois que ela viu o corpo apodrecido do Chaves no barril, Chiquinha passou a vomitar frequentemente após as refeições, até parar de se alimentar por completo. Ela começou a ter ataques de pânico à noite e surtos no meio da vila. Ela saía de madrugada procurando pelo barril do Chaves. Agora ela não sai mais da cama e está cada vez mais magra. Seu Madruga já tentou conversar, mas a Chiquinha não consegue se comunicar e quando tenta falar algo, ela chora. Chiquinha adquiriu um trauma profundo e praticamente incurável. Seu Madruga não teve escolha senão internar a própria filha no hospital. Chiquinha não frequenta mais a vila. Meu Deus. Chaves acorda e levanta do seu barril. Logo ele vê um carrinho super legal do Kiko no chão e decide brincar com ele. O Kiko é muito legal, ele deixa o Chaves brincar com todos os brinquedos dele agora. E também sempre traz um sanduíche de presunto para eles comerem. Seu Madruga e a Chiquinha sempre convidam o Chaves para o desjejum. Agora que seu Madruga tem um ótimo emprego e não paga mais aluguel. A dona Clotilde paga o aluguel da casa número 8 onde Chaves mora. Ela não liga mais que o Chaves a chame de bruxa do 71. Seu Barriga sempre traz peças de roupa novinhas pro Chaves usar. Lógico, né? No episódio, os outros que ficam chamando a dona Clotilde de bruxa. E o professor Girafales o admira por ser o melhor aluno da sala. Todos na vila só querem o bem do Chaves. Todos amam o Chaves. Todos vivem apenas pelo Chaves. É o que Chaves criou na sua mente para suportar o vazio. Depois que Chaves morreu de fome, ele foi parar no limbo. Agora ele não sente mais fome, apenas dor. E para suportar a dor, ele criou a versão perfeita e idealizada de cada um da vila dentro do Void. Chaves não percebe mais que os dias se repetem de forma infinitamente constante, pois ele se distrai com a vida falsa e perfeita criada pela sua mentalidade infantil. Chaves não percebeu que já está morto faz anos. Eita! A vila tá tranquila e ensolarada. Kiko pega sua bola quadrada e sai para brincar. Foi mal, é que eu vi uma imagem meio perturbadora do Chaves. Tá passando ali o Chaves. Gente, foi mal pela minha reação e eu acabei de ver
A coisa bizarra tá do Chaves bem na hora que aconteceu. Ele observa ao redor e nota que Chaves está procurando coisas no chão, e toda vez que Chaves encontra algo, ele põe na boca chorando. Kiko fica confuso e encara o Chaves por alguns instantes. Chaves não percebe sua presença, não importa o que o Kiko faça. Então Kiko volta para casa, para logo depois sair com um sanduíche de presunto deliciosíssimo. O cheiro exala por todo o pátio. Assim que Chaves vê o sanduíche, ele olha pro Kiko na mesma hora. Kiko chega perto de Chaves e dá o sanduíche para ele. Chaves sorri alegremente, se debulhando em lágrimas. Porém, Seu Madruga chega na vila e se depara com o Kiko no meio do pátio sozinho. Seu Madruga pergunta ao Kiko o que ele tá fazendo, e ele diz que está oferecendo um sanduíche pro Chaves. Seu Madruga abaixa a cabeça, pois ele sabe que vai ter que lembrar o Kiko outra vez. Chaves morreu faz 1 ano por desnutrição. A pobreza não deixou Seu Madruga o alimentar. A soberba não deixou Dona Florinda o acolher. A ganância não deixou seu barriga o sustentar. E a infantilidade não deixou Kiko entender a seriedade da situação. Seu Madruga olha pro Kiko e reforça que não foi culpa dele, dizendo que ele precisa superar essa perda, pois nada vai mudar o passado. Learning a new skill is hard, but with Duolingo, it's fun and easy. Então, pergunte-se você hoje, como está a sua revelação de quem Jesus é na sua vida? Nossa, velho. A vila tá sem vida. Nenhuma criança brinca no pátio depois daquilo. Os inquilinos vivem dentro de suas casas e evitam ao máximo aquele local. Dona Clotilde observa o Seu Madruga. Ele se culpa por tudo o que aconteceu, e ela não aguenta mais ver isso acontecer. Dona Clotilde chama o Seu Madruga e a Dona Florinda para tomar um café. E assim, ela os avisa que o ritual começou. Como assim? Dona Florinda fica desesperada e o Seu Madruga fica inquieto. A última coisa que eles esperavam era que o boato sobre ela ser uma bruxa fosse verdade. Clotilde diz para darem as mãos e não soltarem de forma alguma, senão os espíritos zombeteiros vão... Ela então chama pelo Chaves para tentar contato, e inacreditavelmente, ele aparece. Com os olhos escuros e com sua imagem desbotada, Dona Clotilde olha para o Seu Madruga e dá a ele a chance de se despedir. Com os olhos cheios de lágrimas, Seu Madruga diz tudo o que sentia. Ele diz que o amava como seu próprio filho, que se pudesse ele o adotaria, mas a situação no qual ele se encontrava infelizmente não permitia. Por lei, Seu Madruga teria que ter idoneidade moral e financeira, o que ele não tinha. Seu Madruga chora e se culpa por ter deixado seu precioso garoto morrer dessa forma. Chaves abre um sorriso no rosto e diz que nada daquilo foi culpa dele. Chaves diz que sempre amou todos da vila igualmente. Ele observa a vila todos os dias, ele cuida de todos, mesmo que ninguém o perceba. Chaves viveu no Void sofrendo por muitos anos, já que o tempo lá é diferente do tempo daqui. Esse tempo o fez amadurecer espiritualmente, e acrescenta que todas as orações que Seu Madruga fez para ele foram ouvidas. E com esse ritual, Chaves pôde finalmente descansar e ser feliz. Ele desaparece finalmente e todos soltam as mãos. Seu Madruga agradece a Dona Clotilde por ter feito o que fez. Já a Dona Florinda não acreditou no que viu. Ela saiu de lá traumatizada. Meu Deus. Dona Florinda chega na vila. Foi um dia péssimo no restaurante. Na entrada do pátio, ela se depara com algumas crianças novas da vila. Mas quando elas veem a Dona Florinda, chamam ela de bruxa do 14, já que a Dona Clotilde se mudou, mas era de se esperar. Já que Dona Florinda parou de se cuidar, ela tá sempre fumando e se tornou a pessoa mais rabugenta da vila. Tudo isso porque seu filho foi o único que não se recuperou da morte de Chaves. A culpa assombrou Kiko até sua adolescência. Dona Florinda sentia muita dor. A dor de ver o filho tendo paranoias. A dor de ver o filho entrando em depressão. A dor de encontrar seu filho no quarto, sem vida. Tudo isso foi demais. Dona Florinda passou noites solitárias tomando o café gelado que ela fazia esperando que o professor Girafales viesse. Ele, que sempre vinha trazer flores e alegrar um pouco o dia, desistiu de cuidar da Dona Florinda. Ele quem encontrou o corpo de Kiko ao lado de vários remédios e sanduíches de presunto no chão do quarto. Dona Florinda se negou a acreditar no que viu e sempre dizia que Kiko estava apenas dormindo, porém o cheiro fétido havia impregnado a casa toda. Dentro de uma casa vazia e solitária, presa com a culpa e a solidão, ela foi a última pessoa a sentir as consequências da morte de Chaves.
Ah, foi exatamente o que aconteceu. Bem, eu não me lembrava disso não, velho. Mas isso foi isso foi meio perturbador. Porque isso pode acontecer pela situação dessa. Não faz nem sentido. Por tanta coisa. É a mesma coisa, tipo, perturbador de analogia ao horror de Chaves. Mas se acontecer, não tinha. Como se fosse, não tivesse nada acontecido. É exatamente que. Isso é o E este final foi o Analog Horror do muito Chaves. interessante. Eu sei que a teoria do Chaves estar morto já é antiga. Também sei que muitos acham que na verdade todos estão mortos e a vila é um purgatório, onde cada personagem Meu Deus, paga pelos foram pecados de uma vida mortos também? anterior. Mas eu quis trazer uma perspectiva de como as coisas seriam caso o Chaves morresse de fato. Não focando na morte dele em si, mas sim em como os personagens reagiriam a essa situação. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem continuar vendo os vídeos curtos, vocês podem me seguir no Instagram e podem entrar em nosso Discord na descrição. E pra não te deixar na mão, tenho mais esses dois vídeos que estão aparecendo aí na sua tela. Tem o da direita, que é muito bom, e o da esquerda, que é bem legal também. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Não tá aparecendo na tela não. Vídeo bom. Pera aí. Isso aqui eu já vi. É. Tá, muito bom, muito bom, muito bom. Gostando dessa gravação. Ainda já. É. Então, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários o que vocês acharam essa história muito perturbador do Analog Horror de Chaves. Então, rapaziada, se vocês não são inscritos aqui no canal, já se inscrevam no canal e deixar o seu like e ative o sininho para não perder nenhuma das notificações do vídeo aqui no canal. E também não se esqueçam de clicar o meu servidor do Discord, que tá lá dos links no meu canal lá. Vocês podem me seguir no TikTok, no Kawaii. Também vocês podem colocar no meu nome do Roblox, é Dudu Joga 68. E também vocês podem entrar no meu servidor do Discord. É isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até o final do vídeo. É isso. Se vocês não... É isso. Muito obrigado. E eu acho que amanhã vai ter lá uma live de... Como é que é? Uma live de jogos de ter... Uma live de jogos de ter aqui no canal. E... eu espero que dê certo nessa live no canal. Eu espero que a minha live não caia. E bem na hora que aconteceu as outras lives que eu tinha muito azar. É isso, galera. Muito obrigado por assistir até o final do vídeo. É isso. Muito obrigado, tá? E muito obrigado por ter... Eu tinha batido 800 inscritos. É isso. Tchau, galera. E falou!